Olá, crianças, bom dia. Meu nome é Kailane e no nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre o Labão. A história dele se encontra lá em Gênesis, do capítulo 28 ao capítulo 31. Bom, o Labão, ele era irmão da Rebeca e a Rebeca era mãe do Jacó e do Esaú. Vocês se lembram que em um devocional anterior foi falado sobre o Jacó e sobre o Esaú? Que eles eram irmãos e que o Jacó enganou a seu pai Isaque para pegar a bênção do Esaú? Então, quando Esaú descobriu isso, ele ficou com muita raiva e decidiu que iria matar o seu irmão. Quando a sua mãe Rebeca ficou sabendo disso, falou para que Jacó fosse para a terra do seu irmão Labão e ficasse lá um tempo até que a ira do Esaú passasse. Então, seu pai Isaque o abençoou e ordenou que ele fosse para Padã-Arã e que lá ele pegasse como esposa uma das filhas do Labão. Quando ele estava no caminho, ele encontrou um poço. Nesse poço, tinha uns pastores que estavam dando de beber a umas ovelhas. Enquanto eles estavam conversando, chegou uma linda moça chamada Raquel. Ela era uma das filhas do Labão e também estava com as ovelhas de seu pai, pois ela também era pastora. Quando ela se encontrou com o Jacó e Jacó contou a ela que era parente de seu pai Labão, ela foi correndo contar para Labão que havia se encontrado com Jacó. Então Labão também saiu correndo e foi se encontrar com Jacó. Eles se abraçaram e Labão pediu para que Jacó ficasse ali um tempo com ele. Quando se passou esse tempo, o Labão falou para o Jacó pedir algo a ele em troca do seu trabalho, como se fosse um salário. Então Jacó aceitou e ficou ali e disse que lhe serviria 7 anos em troca de se casar com a sua filha mais nova, Raquel. O Labão, ele tinha a Raquel, que era a sua filha mais nova, mas também tinha Lia, que era a sua filha mais velha. Então houve um acordo entre o Jacó e o Labão, que Jacó serviria a Labão por 7 anos e em troca disso se casaria com a sua filha Raquel. Quando esses 7 anos se passaram e chegou o dia do casamento de Jacó e Raquel, o Labão enganou o Jacó e deu a sua filha Lia, a filha mais velha, para se casar com Jacó. Jacó então lhe perguntou: por que me enganastes? Eu não te servi por troca da sua filha Raquel? Então Labão falou: no nosso costume, aqui nessa terra, quem se casa primeiro é a filha mais velha. Porém, o acordo não havia sido aquele. Então Labão lhe disse: se você quiser se casar com a minha filha Raquel, terá que me servir por mais 7 anos. Então Jacó aceitou, se casou com Raquel e lhe serviu por mais 7 anos. Quando se passou todo esse tempo, crianças, o Jacó falou para o Labão que lhe deixasse ir com as suas mulheres e com os seus filhos para a sua terra que ele havia nascido. Então Labão lhe pediu que ficasse ali com ele, porque Labão percebeu que estava sendo muito abençoado por Deus por amor a Jacó. Então Jacó lhe disse: bom, Labão, eu vou até aqui ficar com você, mas eu quero algo em troca do meu trabalho, porque até então Jacó não estava recebendo nada. Então Jacó lhe disse: você me dá uma parte do seu rebanho e eu continuo aqui contigo. Então Labão aceitou, porém mais uma vez ele enganou Jacó. Ele pegou essa parte do rebanho que ele daria a Jacó e deu a seus filhos. Mas Jacó, como um homem muito inteligente, ele conseguiu conquistar a sua parte do rebanho e conseguiu enriquecer muito. Então, quando os filhos do Labão viram isso, acharam que o Jacó tinha pegado a parte do rebanho de seu pai, o que não é verdade. Ele conseguiu conquistar o seu rebanho com muito esforço. Então, Jacó percebeu que tanto Labão quanto seus filhos não estavam mais felizes por ele estar enriquecendo. Então, o Senhor falou a Jacó: Jacó, volta para a sua terra, a terra de seus pais. Então, ele juntou suas mulheres, juntou seus filhos, juntou todo o seu rebanho e decidiu esperar por um bom momento para poder fugir. Quando esse bom momento chegou, o Jacó fugiu com as suas mulheres e os seus filhos. Quando Labão descobriu isso, ele saiu correndo atrás do Jacó e foi lá procurar ele. Quando chegou um dia pela noite, o Senhor falou com Labão em sonhos e disse assim: Labão, não fale nem mal nem bem para o Jacó. Então, quando Labão se encontrou com Jacó, ele disse que não lhe falaria nem bem
nem mal por conta do que o Senhor tinha dito a ele em sonhos. Então Labão disse assim: por que não deixou que eu me despedisse de vocês? Mas Jacó falou assim: eu tive medo que o Senhor não me deixasse fugir com as minhas mulheres. Então, Labão e Jacó, a partir desse momento, fizeram uma aliança e decidiram que nenhum dos dois iria fazer mal ao outro. Bom, criança, nós percebemos com essa história que o Labão foi uma pessoa que enganou muito o Jacó várias e várias vezes. Nós não podemos ter um coração que nem o de Labão. Precisamos ter um coração limpo, um coração que agrada a Deus, um coração que gosta de ajudar aos outros com muito amor, com muita alegria. Precisamos ajudar a nossa família, ajudar os nossos pais, os nossos amiguinhos, os nossos primos, nossos irmãos, a professora da escola, a professora da salinha. Precisamos sempre querer ajudar com muita alegria, porque é disso que o Senhor se agrada. Precisamos ser pessoas que tenham o nosso coração limpo, porque é disso que o Senhor se agrada. Vou pedir agora que vocês fechem os seus olhinhos e coloquem a mão no coração. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por mais este dia, muito obrigada por mais este devocional, pelas minhas professoras, pelos meus amigos, meus primos, pelos meus pais, por toda a minha família. Pai, eu te peço que o Senhor venha estar limpando o nosso coração, tirando toda a maldade, tudo aquilo que não te agrada. Desde já te agradecemos por tudo, pelo teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças, até a próxima!